Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A Pro disse para vocês que eu iria compartilhar com vocês um resumo das aulas 1 a 12, para vocês poderem fazer as tarefas do livro do estudante, né? Então, a princípio, vocês vão fazer as tarefas do estudante de 1 a 12, tá? Lá na Sala do Futuro também, eu vou compartilhar também as tarefas, eu acho que de 1 até a 9 eu já compartilhei. E aí eu vou compartilhar as outras também, tudo bem? Então, eu vou explicar para vocês mais ou menos o que a Pro fez para ajudá-los. Eu peguei o conteúdo de cada aula e coloquei aqui, vocês vão ver, inclusive, que o que está no slide é exatamente o resumo inicial de cada aula até a 12, tá? Então, vou explicar para vocês direitinho e depois vocês façam os exercícios com muito cuidado, com muito carinho, lembrando que aprovar olhar essas apostilas valerá nota do bimestre, quem fizer a apostila, e também valerá para o grupo da sala, tudo bem? Aquelas equipes que a gente está fazendo em sala. Outra coisa que é muito importante. Então, hoje eu estarei gravando da 1 até a 12. Aí, eu acredito que na quinta-feira eu já vou compartilhar com vocês também uma videoaula das aulas 13 até a 28. Por quê? Porque a Pro vai querer que vocês estudem também, porque a partir do retorno das nossas aulas, a partir do dia 13, a Pro vai trabalhar somente com revisão, tudo bem? Então, é importante que vocês tenham noção do que vai ser trabalhado nessas revisões, tudo bem? Então, uma boa aula para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem no privado, tudo bem? Beijo para vocês e vamos lá à nossa aula. Então, vamos lá, gente. Vamos começar, então, a aula número 1, são as narrativas. Então, o que foi falado lá na aula 1 sobre as narrativas? Então, o que é os subentendidos nas narrativas? Subentendido é algo que não está tão claro assim para a gente. É algo que a gente tem que interpretar, ler entre linhas, entendeu? Então, assim, e o que faz com que a gente tenha esse entendimento do que está subentendido? Quando a gente faz muita leitura, né? Principalmente quando se faz muita leitura, porque aí você deixa o seu cérebro bem ativo, né? Então, isso é importante. Então, quando a gente lê uma história, nem tudo que está dito ali está realmente escrito. Então, às vezes, tem coisas que estão escritas, mas tem coisas que estão subentendidas. E essa é a graça dessa leitura. Porque o verdadeiro trabalho da equipe está entre o leitor e o autor. Então, o que é legal? O que desperta esse interesse? É o que está subentendido. Às vezes, não está na nossa, sabe, escrito, mas você consegue ler e consegue entender o que o escritor quis dizer com aquilo. Então, o autor escreve as palavras, já os leitores devem o quê? Desvendar o que está subentendido, o que está escondido, aquilo que não está explícito. Então, o que é que está explícito? Explícito é o que está escrito. Mas o que está implícito, o que está escondido? Então, isso é interpretar. Isto é buscar as pistas. Então, por exemplo, a Pro, quando fez com vocês o Caça ao Tesouros, o que vocês fizeram? Vocês tinham que ler as pistas e, com o seu conhecimento anterior, vocês chegavam à resposta. Mas não estava escrita a resposta ali, estava? Não, não estava. Vocês tinham que interpretar e voltar aos conhecimentos de vocês para vocês descobrirem a resposta. Tudo bem, gente? Então, os contextos da experiência de vida de quem está lendo faz com que você tenha mais facilidade ou não. Então, por exemplo, pessoas que leem muito mais têm um maior repertório, maior facilidade para interpretar. Tudo bem? Então, a leitura é sempre única para cada leitor. Então, vocês podem observar que, às vezes, você está lendo uma coisa e aí você entendeu uma coisa. Aí o outro colega leu a mesma coisa e entendeu outra. Por quê? Porque as experiências são diferentes. Mas, de novo, quanto mais experiência, mais leituras, mais conhecimento você tiver, mais próximo de interpretar todos os subentendidos na narrativa você tem. Tudo bem? Então,
Beleza, gente? Então, essa é da aula 1. O que nós vimos também na aula 1? Na aula 1, deixa eu pegar minha aguinha aqui, gente. Vou pegar minha aguinha aqui. Então, vamos lá. Na aula 1 também, nós temos a ortografia. Ortografia com X ou CH. E aí tem umas dicas de uso aqui. Então, vamos lá, gente. Depois de em, normalmente, o que vai ser? Vai ser X. Por exemplo, enxurrada, enxoval, enxofre. A única exceção é quando se trata de palavras que tenham a ver com água, que tenham a ver com cheia, cheio. Aí sim é com CH, tudo bem? Depois de ditongo. Então, o que é ditongo? Ditongo é o encontro de duas vogais que ficam na mesma sílaba. Então, por exemplo, aqueles alunos que estão lá na nossa eletiva, do professor Alfredo e minha, sabem que nós trabalhamos o ditongo. Que é o quê? O encontro de duas vogais na mesma sílaba. Então, quando tem um ditongo antes, então depois desse ditongo vai ser X, sempre. Tudo bem? O que mais? Depois de me, então mexer, mexilhão, mexicano, ok? Então se usa X. E em palavras de origem indígenas, africanas e palavras da língua inglesa que foram aportuguesadas. Então vamos lá, gente. Xingar, xerife, abacaxi, que é uma palavra indígena, shampoo, que é uma palavra aportuguesada, porque era em inglês, são com X. Tudo bem, gente? Então, aqui algumas dicas para você identificar quando o uso é com X ou com CH. Vamos retomar? Depois do em, sempre vai ser X, exceto nas palavras, nos verbos que estão relacionados à água, por exemplo, encher, enchente, e palavras que dão ideia de cheio, de completo, tudo bem? Depois de ditongo, sempre o X. Depois da palavra me, X também, e palavras indígenas africanas e que foram aportuguesadas, que tinham sua origem inglesa e que foram aportuguesadas, também serão com X. Tudo bem? Então, agora nós vamos para o 2. Aula número 2. Na aula número 2, está falando sobre o quê? Está falando sobre a função social das narrativas. O que é uma função social? A função social é o quê, gente? É o que você faz em prol da sociedade. Tudo bem? Isso é a função social. Então, qual que é a função social da ProSante? A função social da ProSante é ensiná-los, tá? Então, isso é uma função social. É o que eu contribuo para a sociedade. E qual que é a função das narrativas? Então, olha lá, gente. Os seres humanos inventam histórias há muito tempo. Então, vocês têm que perceber que o ser humano adora a história, né? Vocês veem, a Bíblia é um livro de histórias, as fábulas são livros de história, e todas essas histórias têm um significado. Então, antigamente, elas eram transmitidas apenas de forma oral, porque há muitos e muitos milhões de anos atrás não existia a escrita. Então, elas eram passadas de forma oral. Depois, com o surgimento da escrita, elas passaram a ser o quê? Publicadas em livros, em jornais, e hoje elas estão em meios digitais. Essas narrativas não servem apenas para o entretenimento. E quando a gente lê uma história, nós temos contato com outras realidades. Então, por exemplo, quando você lê histórias de outros países, você consegue observar a cultura de outros países, a cultura de novos povos, como nós fizemos a leitura do Caraíba. A leitura do Caraíba nos proporcionou o quê? Entender a cultura indígena, tudo bem? E agora a gente está lendo o quê? O Jeremias, que é o quê? Ele vai passar para a gente toda a questão que ele sofre no dia a dia dele. Então você vai começar a conhecer uma outra realidade diferente da sua. Então nós refletimos as relações humanas, a sociedade, o mundo, o que nos possibilita o quê, gente? Desenvolver empatia. Então, quando a gente conhece outras culturas e a gente se torna próximo a outras culturas, a gente se torna mais empático, porque a gente entende as diferenças, a gente entende que as pessoas elas têm culturas diferentes e devem ser respeitadas. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Então, essa é a função social das narrativas. Tudo bem, gente? Proporcionar maior empatia, entendimento,
conhecimento, tudo bem? Agora vamos para a próxima. O próximo conteúdo da aula 2 é a diferença de mas ou mais. Então, sempre o pessoal confunde muito e vocês nas redações eu tenho observado bastante isso. Então, vamos lá, gente. Mas, quando a gente usa o mas quer dizer o quê? É uma expressão de oposição. Por exemplo, vamos lá. Os sextosanos são muito inteligentes, mas às vezes o comportamento não é bom. Vocês estão percebendo? Esse mas, ele contradiz, né? Ele contradiz o elemento anterior que eu elogiei. Tudo bem, gente? Então eu estou contrapondo a frase anterior. Agora, quando a gente usa o mais, o que é o mais? Ele expressa o quê? Quantidade e intensidade. Eu queria dormir mais. Eu quero mais um sorvete. Então, quando for quantidade e intensidade, eu uso mais. Quando eu quiser contrapor algo que foi dito antes, eu uso o mas. Tudo bem? Próxima, gente. A releitura de obras literárias. Gente, eu vou ter que dar um pulinho ali para desligar o meu celular, porque ele está despertando. Só um minutinho, tá bom, amores? Já volto. Prontinho, voltou, tá? Então vamos lá, gente. Agora a releitura de obras literárias. Então vamos lá. Releitura. Lembra lá que vocês fizeram a releitura do texto Assembleia dos Ratos? E aí vocês tiveram que refazer aquela história e mudar o final dessa história, não foi? Então vocês fizeram uma releitura da obra. E aqui está falando da releitura de obras literárias. Então, por exemplo, aqui nós temos um livro muito famoso, mundialmente famoso, que é O Pequeno Príncipe. Essa obra ela serviu de base para várias escritas de outras releituras. Vou dar um exemplo. Uma releitura que foi feita do Pequeno Príncipe é O Pequeno Príncipe Negro, né? Então também é o quê? Inspirou-se na literatura e foi reescrita. Tudo bem? Então, as releituras de obras literárias, elas transformam histórias clássicas, fazendo adaptações a formatos ou contextos, mas mantendo a essência. Então, a essência do Pequeno Príncipe, ela manteve, só que ela foi mudada em alguns elementos. No caso da Assembleia dos Ratos, foi a mesma coisa. Vocês mantiveram, né, a linha narrativa e vocês mudaram alguns elementos, tudo bem? Então, elas podem ter diferentes objetivos, como tornar o texto antigo mais acessível, conectar a realidade dos leitores, ou ainda promover reflexões sobre temas importantes para a sociedade atual. Então, por exemplo, a gente observa que há várias releituras de obras literárias clássicas. Por exemplo, eles fizeram um filme novo da Branca de Neve, fizeram um filme novo de várias obras aí, e aí eles acrescentam elementos atuais, tá? Então, isso é uma releitura, tá? E às vezes pode-se alterar alguns elementos da história, tudo bem? Isso é uma releitura, tá? Não vai ser igualzinha, mas você vai colocar alguns elementos diferenciados para valorizar a questão da obra, que foi a inspiração, mas colocar outros elementos para deixar essa obra mais atual ou para deixar essa obra diferente em algum aspecto, tá? Bom, agora nós vamos ver também a diferença do havia ou haviam. Como ocorre a concordância do verbo haver? Então vamos lá, gente. O verbo haver, no sentido de existir, certo? É um verbo impessoal, ou seja, ele não pode ser conjugado na terceira pessoa do
singular. Tudo bem, gente? Ele não pode ser conjugado no plural. Ele só pode ser conjugado na terceira pessoa do singular. Ele sempre estará no singular. Então, a gente não pode dizer haviam muitas pessoas. Esse haviam é no sentido do verbo existir, certo? Mas o verbo haver, ele é impessoal. Então, ele sempre vai estar no singular. Havia muitas pessoas. Tudo bem? Havia muitas cadeiras. Havia muitas mesas. Tudo bem? Então, sempre o verbo haver, com o sentido de existir, estará sempre no singular. Tudo bem, gente? Vamos para a próxima. A próxima é o quê? Isso aqui a gente já trabalhou, mas vamos retomar, que é a questão do quê? Do travessão. Travessão, ele indica um discurso direto quando ele está indicando a fala das personagens. Então, olha lá. Maria perguntou, 2 pontos. Na outra linha, parágrafo, travessão. Você vai à festa amanhã? Então, gente, essa aí o travessão, ele está demonstrando o quê? A fala do próprio personagem, discurso direto. E aí vem o próximo. João respondeu, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão. Sim, estou animado. Sim, estou animado vem com travessão, por quê? Porque é o discurso direto, é a fala do João. Tudo bem, gente? Qual outra maneira da gente utilizar, então, o travessão? A outra forma de utilizar o travessão é substituir o ponto, os 2 pontos por travessão. A gente também pode usar isso. Então, por exemplo, ele tinha apenas uma certeza. Aí, ao invés de você colocar 2 pontos, você pode colocar um travessãozinho. Nada seria como antes. Tudo bem? Tá? Mas se você usar os 2 pontos, também não estará errado. Tudo bem, gente? Inclusive, eu sempre coloco 2 pontos. Eu gosto mais de usar os 2 pontos, mas não impede de vocês usarem também o travessão aí, tá? Que mais? Isolar uma explicação dentro de uma frase, semelhante aos parênteses. Então, ao invés de vocês usarem parênteses para explicar alguma coisa, vocês podem usar o travessão. Então, olha lá, o passeio, que foi planejado por meses, acabou sendo cancelado pela chuva. Então, essas são algumas formas que vocês podem utilizar o travessão, tá? Vamos para a próxima. Relembrando alguns usos obrigatórios da vírgula. Lembro que vocês falaram sobre isso essa semana, com relação ao quê, gente? Ao uso da vírgula. Então, aqui tem os 4 elementos que são o quê? Para a gente relembrar o uso obrigatório da vírgula. Então, para separar local e data, lembra quando a gente coloca na lousa? Santo André, vírgula, 4 de novembro de 2025. Eu tenho que separar o local, Santo André, ou no caso aqui Santos, da data. Tudo bem? Que mais? Isolar um vocativo, ou seja, quem se fala. Gustavo, vírgula, me empresta borracha? Lembra que a gente trabalhou os vocativos? Então, vocativo você chamou, vírgula. Oi, pessoal, vírgula. Tudo bem? Estão vendo? Então, o vocativo tem que estar separado por vírgula, porque ele tem que estar em destaque. Que mais? Isolar expressões de tempo e lugar no começo de uma frase ou no meio da frase. Então, por exemplo, no ano passado, vírgula, tínhamos apenas um professor. Domingo retrasado, vírgula, fui ao parque passear. Então, eu vou separar as expressões de tempo e de lugar. Tudo bem? Então, por exemplo, no parque, vírgula, encontrei minha colega. Então, eu tenho que separar tempo, ok? Tempo e local por vírgula. Tudo bem? Se estiverem no início da frase ou se estiverem no meio também a gente pode separar entre vírgulas, tudo bem? Que mais? Separar elementos de uma lista. Esse daqui eu acho que vocês usam com bastante facilidade, né? Preciso de um livro, uma folha e o último elemento e um lápis. Tudo bem? Então, eu acho que esse aqui é mais tranquilo para vocês, né? Vamos para o próximo. O ECA.
Vamos lá, o ECA a gente conversou bastante em sala de aula, eu acho que vocês, inclusive, até citaram para outros professores, porque outros professores vieram falar para mim: "Ah, Sandra, você está explicando?" Eu falei assim: "Tô explicando, porque está no material", e é importante, gente. Então, o ECA é o quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei criada para quê? Para garantir que todas as crianças e adolescentes do Brasil tenham seus direitos respeitados, tudo bem? Lembrando que está no Brasil, tá? Que o Estatuto da Criança faz? Ele protege os direitos de estudar, brincar, ter acesso a serviços de saúde, moradia, segurança, uma vida sem violência ou discriminação, tudo bem? Então, tudo isso vocês têm direito, tá? E o ECA também explica os deveres da família, da escola, da comunidade e do governo, que deve cuidar das suas crianças e dos seus adolescentes, garantindo que eles tenham uma vida digna e feliz, certo? Relembrando os tipos numerais, gente. Então vamos lá. Esse aí eu acho que vocês pegaram, né? Mas vamos retomar. O que a gente vai relembrar então? Cardinais. Os cardinais são os que a gente mais utiliza. 1, 2, 3, 4, 5 cardinais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Que indica o quê? Quantidade. Cardinal indica quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Ordinal indica ordem, posição. Relacionem, gente, o nome ao significado, que vai ficar mais fácil. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, tudo bem? Multiplicativos, o próprio nome já diz, indica quantas vezes aquele número foi multiplicado. Então, por exemplo, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e assim sucessivamente. Fracionários indicam o quê? Partes do todo. Então, uma parte que foi dividida, metade, um terço, 2/5 e assim sucessivamente. E os coletivos indicam a quantidade, só que em conjunto. Então, por exemplo, dúzia é 12, é um conjunto de 12 elementos, é uma dúzia. Um conjunto de 10 anos é uma década. Um conjunto de 100 anos é o que? Século. Um conjunto de 1000 anos é o milênio, ok? Um conjunto de 2 meses é bimestre. Um conjunto de 6 meses, semestre. Tudo bem, gente? Bem tranquilo esse, né? Próximo. Próximo também nós trabalhamos em sala de aula, que é o paralelismo sintático. Lembra lá, gente? Então, por exemplo, paralelismo sintático é assim: você tem que colocar paralelos. Para que esses paralelos estejam combinando, eles têm que ter o mesmo valor sintático. O que é o valor sintático? Se eu usar adjetivos, eu coloco vários adjetivos. Se eu colocar verbos, vão ser verbos. Se eu colocar substantivos, vão ser substantivos. Para que essa frase fique mais harmônica para a gente ouvir. Tudo bem? Então, olha lá os exemplos de algo que não tem paralelismo. Olha lá. O que eu gosto de fazer nas férias? Viagens, substantivo. Ler, verbo. Brincadeiras, substantivo. Passear, verbo. Então foi uma mistura de elementos sintáticos aí que não ficou bom. Agora olha lá no segundo. O que eu gosto de fazer nas férias? Viajar, ler, brincar e passear. Olha como fica mais gostoso para a gente ouvir, fica mais fácil para a gente ler. Tudo bem, gente? Então, a gente não deve ficar misturando os elementos sintáticos. Se a gente começar fazendo uma lista com substantivos, do começo ao fim. Se for de verbos, do começo ao fim. Se for adjetivos, do começo ao fim. Tudo bem? Para ficar mais, assim, agradável aos ouvidos. Tudo bem? E agora o regimento escolar. Esse aí é muito importante, né, gente? Nós observamos que o regimento escolar é um documento obrigatório em todas as escolas. E cada escola tem o seu, tudo bem? Mas existem algumas regras que são básicas em todas as escolas, né? Incluindo o quê? Os direitos e os deveres dos estudantes, os direitos e deveres dos pais, os direitos e deveres dos responsáveis, dos professores e da gestão de ensino. Então, o regimento escolar, ele é o quê? Ele lista regras de toda a escola e de todas as pessoas que estão envolvidas na escola. Tudo bem? Eu acho que é bem tranquilo, né? Vamos lá. Depois, prefixos de negação. Lembra que a gente conversou em sala de aula? Que esses prefixos de negação, o que eles dizem? Prefixo. Então, é uma sílaba que vem antes da palavra original.
tudo bem? Vem antes da palavra. E ela faz o quê? Ela coloca essa palavra com um significado oposto. Aí o exemplo, útil, inútil. Eu coloquei o in, então algo que era útil, que era positivo, eu coloquei o in, ficou inútil, negativo, ok? Oposto, tá? Então se transformou em antônimo. E aí nós temos outros prefixos de negação. O des, o a, o i. Então olha lá, desleal, anormal, ilimitado. E vocês também me disseram várias outras palavras que têm prefixos de negação e que vocês me disseram na sala de aula, tá bom? Acho que esse também tá bem tranquilo, mas se tiver dúvida, é só chamar a Pro, tá? Próximo, gente. A crase. Então, vamos lá. Teve salas que a gente conseguiu falar sobre a crase, só que teve salas que a gente não conseguiu. Então, eu preciso que vocês estejam bem atentos. Quem já entendeu, tá bem tranquilo. Quem não entendeu, presta bastante atenção e se tiver dúvida, manda mensagem para a Pro, tudo bem? Então, vamos lá. A crase, quando há uma junção de dois As, o A que é o artigo e o A que é preposição. Então vamos lá, gente. O que é a crase? A crase nada mais é do que aquele acento agudo, só que ao invés de estar do lado igual do acento agudo, ele está do lado oposto. E só tem crase quando? Só há crase, aquele A com aquele acento contrário do agudo, quando antes não, antes de palavras femininas. Então essa crase só vai acontecer antes de palavras femininas. Tudo bem? Agora, outra coisa que é importante: não existe crase antes de palavras masculinas ou de verbos. Tudo bem? Antes de palavras masculinas e verbos, não existe crase. Tudo bem, gente? Tá? Então, nós vamos fazer bastante atividades com relação a isso, para a gente treinar bastante. Tudo bem? E quem não tiver entendido, manda mensagem para a Pro, tá bom? Como saber se eu devo usar a crase? Então vamos lá. Aqui tem os exemplos aqui. Então, para quem não entendeu ainda, presta atenção. Para você ter certeza se você deve usar a crase ou não, o que você vai fazer? Você vai substituir o substantivo feminino por um masculino. Vamos ver? Então, olha lá. Vou à escola. Vou substituir escola pela palavra colégio, substantivo colégio. Quando eu falo vou ao colégio, vocês percebam aí que tem esse ao. Esse ao é o quê, gente? É uma preposição. Então, se tem esse ao aqui, se tem essa preposição, vou à escola tem que ter crase. Tudo bem, gente? Tá? Tem que ter obrigatoriamente a crase. Se o a virar o, não precisa usar. Agora, se o a virar ao, aí precisa utilizar a crase. Então, por exemplo, quebrei a garrafa. Quebrei a garrafa, beleza. Quebrei o copo. Ó, substituir garrafa por copo, virou ao? Não virou. Então, se não virou ao, não tem crase. Tudo bem, gente? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. As adaptações de narrativas clássicas para o cinema. Então, tem algumas salas que a gente chegou a ver o trailer das viagens de Gulliver, né? Mas assim, gente, quantas adaptações clássicas foram feitas para o cinema? Pinóquio, né? Vocês falaram tantos aí, o Rei Leão, Branca de Neve, Malévola, tantas e tantas narrativas clássicas que foram colocadas no cinema. Por exemplo, Harry Potter também, né? Então, o que acontece? Muitas histórias clássicas, elas são adaptadas para o cinema, que possibilita o quê? Que as novas gerações, né, que são vocês, conheçam os clássicos antigos. De que maneira? De uma linguagem audiovisual. Só que essas adaptações podem manter a essência da obra original, mas também podem introduzir mudanças. Então, normalmente eles mantêm a essência da obra, mas eles fazem adaptações, né? Adaptações mais tecnológicas, por exemplo, a exceção do uso do celular, da internet e tudo mais, e claro que no formato cinematográfico. Também tem que fazer adaptação ao público-alvo. Então, por exemplo, se você pega um clássico que é muito assustador, tal, então você tem que atender ao público-alvo.
tudo bem? Então, você vai fazendo as adaptações. E também o contexto da época. Então, coisas que eram consideradas normais antigamente, que hoje são consideradas o quê? Preconceitos, bullying e tudo mais, não podem ser colocadas da mesma maneira. Então, tem que ser adaptado. Então, comparar livro e filme é um exercício muito interessante, que nos ajuda o quê, gente? A perceber as diferenças, as construções das personagens, os cenários, o desenvolvimento da trama, promover leitura mais crítica e reflexiva sobre as escolhas feitas na adaptação. Então, nós conversamos em sala de aula, mas é muito interessante. Eu sempre aconselho vocês lerem o clássico primeiro para depois assistir ao filme, porque é muito interessante essas diferenças. E é legal você fazer até um debate sobre isso, é muito bacana, é bem interessante, tá? Vamos para a próxima? A próxima é evitando repetições. Então, gente, isso aqui é imprescindível nas redações. A gente tem que usar e abusar dos sinônimos, tá? Por quê? Porque aí o texto ele fica mais coerente, mais claro, mais gostoso de se ouvir, né? Quem gosta de ficar lendo um texto que repete a mesma palavra 500 vezes? Ninguém gosta, não é? E aí fica chato. Então, por exemplo, substitua a palavra por um sinônimo. Então, olha lá, o cachorro estava com fome. O animal pediu ajuda às pessoas que passavam pela rua. E aí eu posso colocar outro. A criatura estava pedindo, a criatura estava sendo carinhosa com as pessoas. Então, estão vendo? Cachorro, animal, criatura. Você pode substituir por sinônimos, por substantivos que sejam sinônimos. Vocês também podem substituir por pronomes. Então, olha lá. Comprei uma bolsa nova. Vou levá-la à minha viagem. Ela estará cheia. Estão vendo como eu substituo por pronomes? Tá? Então, aí eu deixo aquele texto mais enxuto, mais coeso, mais claro, mais agradável ao ouvido. Qual outra maneira que você pode fazer para evitar a repetição? Omitir a palavra. Então, se o leitor já sabe quem é o sujeito da ação, na próxima frase você pode simplesmente tirar aquela palavra. Então, por exemplo, o menino chegou atrasado. Ainda assim, tentou entrar na sala. Quem que tentou entrar na sala? O menino, a gente já sabe que é o menino. Ninguém vai se perder, tudo bem? E é assim, eu não preciso repetir novamente o menino, tá? Então, as 3 formas de você evitar repetição: substituir por um sinônimo, substituir por um pronome ou omitir a palavra, ou seja, tirar a palavra, tudo bem? Que mais? Agora aqui nós temos uma dica de S e SS. Quando se usa o SS e quando se usa o S. Então vamos lá, gente. Quando o som de S está entre vogais, por exemplo, passar, assunto, possível, usa-se SS. Então, entre vogais, usa-se SS. Então, o que acontece, gente? O SS vai estar no início da palavra? Não. Ela vai estar no meio de uma palavra. E se ela estiver entre vogais, vai ser o SS. Tudo bem? Usamos S na onde? No início das palavras. Sol, saber, saída, né? Solange, e assim sucessivamente. Saudade. Entre consoantes e vogais. Agora, quando nós temos consoante e vogal, a gente usa somente um S. Por exemplo, falso, absoluto, perseverança. Tudo bem? Qual outra dica? Entre vogais para representar o som de Z. Então, quando a palavra tiver som de Z, vai ser apenas um S. Por exemplo, atraso, aviso, mesa. E outra dica para vocês saberem se é S ou SS: fazer bastante leitura. Quando você faz muita leitura, né, você aprende as palavras, já é intuitivo, tudo bem? Por que agora é importante nós conhecermos os livros clássicos, né? Os livros clássicos são aqueles que contam histórias que não são atemporais. O que quer dizer isso, gente? Histórias clássicas são aquelas que, mesmo sendo escritas, como no caso das Viagens de Gulliver, que foi escrita em 1726, é um clássico que até hoje
ela influencia, é um filme que influencia, um filme não, uma literatura que influencia séries, filmes e outros livros, né? Histórias, enfim. Então, elas são atemporais, porque mesmo tendo se passado tanto tempo, a história é tão boa que ela perpassa anos e anos fazendo sucesso. Então, elas podem passar anos e anos desde o momento que ela foi escrita, e mesmo assim ela continua atual. Normalmente isso acontece porque essas histórias, o que? Elas falam de sentimentos universais. Quando as histórias falam de amor, de tristeza, de esperança, de superação, todos nós entendemos que, indiferente da época, isso faz parte do ser humano. Tudo bem? Relembrando agora, esse aqui a gente trabalhou, eu não lembro qual bimestre que foi, mas nós trabalhamos os 3 modos verbais. Lembram lá deles? É o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, aqui nós vamos relembrar o indicativo e o subjuntivo. Então, vamos lá, gente. Observem aí nas frases. Se eu morasse em um lugar com muitas árvores, seria mais feliz. Eu já morei em um lugar com muitas árvores e fui muito feliz. Então, presta atenção, gente. A primeira, que é se eu morasse, ela expressa o quê? Uma possibilidade. A pessoa não mora em lugar com muitas árvores, mas imagina que se isso acontecesse, ela seria mais feliz. Então, o verbo morasse está no modo subjuntivo. Então, o que quer dizer o modo subjuntivo? O modo subjuntivo quer dizer dúvida, possibilidade, tudo bem? Não é uma certeza, é uma possibilidade, uma dúvida. Já na segunda frase, eu já morei em um lugar com muitas árvores e fui muito feliz. Essa realmente o quê? A pessoa realmente morou neste lugar com muitas árvores e realmente ela foi feliz. Não há dúvida. Então, o fato realmente aconteceu no passado. Tudo bem? Então, o verbo morei está no modo indicativo. Então, o modo indicativo indica o quê? Algo que realmente aconteceu, que está acontecendo ou que vai acontecer, mas é uma certeza, tudo bem? Então, como que a gente pode sintetizar, ou seja, resumir isso? O modo subjuntivo indica possibilidade, desejo, tudo bem? Se eu morasse, se eu quisesse, se eu fizesse. Agora, o modo indicativo é o fato, a certeza. Eu morei, então realmente aconteceu. Eu estudei, tá? Eu trabalhei, tudo bem? É um fato. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Agora relembrando os usos dos porquês. Então vamos lá. Isso aqui é muito legal, por quê? Porque vocês usam com muita frequência, né, os porquês. E não é difícil, gente. Então vamos lá. Nós temos 4 tipos de porquês. Então, nós temos o porquê separado sem acento, o porquê separado com acento, o porquê junto sem acento e o porquê junto com acento. Tudo bem? Então, vamos entender então. O porquê separado sem acento é utilizado para perguntas. Tudo bem? Então, ele pode ser substituído pela palavra por qual motivo, pela expressão por qual motivo. Tudo bem? E esse porquê de pergunta, ele está no início da pergunta. Por que você não veio? Por que você tirou essa nota? Por que você está triste? Tudo bem? Então, é utilizado o equivalente de pelo qual. Então, também posso usar o porquê no meio da frase, mas com o intuito de usar o termo pelo qual. Também pode ser usado esse porquê separado sem acento. Mas o separado sem acento, normalmente, a maior parte das vezes é utilizado nas perguntas e no início das frases, tudo bem? No início da pergunta. O porquê com acento, o porquê separado com acento é o quê? Também é utilizado para pergunta, só que a posição desse porquê estará no final. Então vejam lá. Você não veio por quê? E tem que ter acento por quê? Porque esse que, vocês concordam que esse que tem um acento, ele tem uma sílaba mais tônica, você dá uma ênfase na hora de falar? Você não veio por quê? Então, estão percebendo? Então, por que separado?
Ele é usado para perguntas. O porquê sem acento, início da pergunta. O porquê com acento, no final da pergunta. Tudo bem? Agora, o porquê junto sem acento. Ele é usado para explicar o motivo. E ele pode ser substituído pela expressão pois. Então, por exemplo, não vim porque estava doente. Ou não vim pois estava doente. Sempre que você puder substituir esse porquê por pois, é um porquê junto sem acento. Sempre que você for explicar alguma coisa, esse porquê vai ser junto, tá? Agora, o porquê junto com acento. Ele já é um substantivo e ele está no lugar da palavra motivo. Tudo bem, gente? Esse porquê, ele tem o mesmo sentido de motivo ou razão. Então, por exemplo, olha lá. E normalmente ele vem acompanhado do artigo o. Então, olha lá. Ninguém entendeu o porquê de eu não ter vindo. Se você for substituir, ninguém entendeu o motivo de eu não ter vindo. Ninguém entendeu a razão de eu não ter vindo. Estão vendo que eu posso substituir esse porquê com acento pelas palavras motivo e razão? Perceberam? Então é fácil, é só vocês irem pensando aí que vocês vão ver. Depois que vocês entenderem, vocês não erram mais. É muito interessante, tá bom? Mas façam treino, tá? Porque isso também vai cair nas nossas gincanas e nas nossas revisões, tá? E aí, gente, esse é todo o conteúdo que nós vimos da aula 1 até a aula 12. Não tá difícil, tá bem tranquilo, tá bom? Eu espero que vocês estudem, façam todos os exercícios. Hoje eu já vou liberar os exercícios que eu não havia liberado ainda, tudo bem? Então, fiquem tranquilos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Me mandem no privado o que vocês tiverem dúvidas. Então, só recapitulando, o que nós vimos da aula 1 até a 12? Nós vimos o uso dos porquês, nós vimos o modo indicativo e subjuntivo, nós vimos a importância de nós conhecermos os livros clássicos, nós vimos o uso do S e do SS, nós vimos o que eu faço para evitar as repetições usando sinônimos, pronomes e omissão de palavras. Nós vimos as adaptações narrativas, né, dos clássicos para o cinema, o uso da crase, certo? Nós vimos também os prefixos de negação. Nós vimos também o regimento escolar, retomamos o regimento escolar, o paralelismo sintático, a gente usar a mesma classe sintática para escrever, né, dentro de um texto, de uma frase. Nós vimos os tipos de numerais, cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos. Nós vimos o ECA, nós relembramos o ECA. Nós também revimos o uso obrigatório da vírgula, o travessão. Vimos também o havia e o haviam, no sentido de existir, do verbo existir. A releitura de obras literárias, o mas e o mais, a função social das narrativas, o uso do X e do CH e subentendidos das narrativas, o que está por trás da narrativa. Tudo bem, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, novamente, estou à disposição. E na quinta-feira, aguardem que eu vou postar para vocês das aulas 13 até a aula 28. Beijo para vocês, até mais.